Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Aqui nos encontramos para continuarmos estudando a Bíblia. Eu fico muito feliz, agradecido a Deus por Ele nos conceder este momento cada dia. Eu fico feliz por todos vocês que fazem parte daqueles que estudam conosco a Bíblia, que acompanham os nossos comentários. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo está trabalhando conosco em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a nos aproximar mais de Deus cada dia através do estudo da sua palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que compartilham e clicam no dedinho de joinha, porque assim o canal ele sobe no ranking do YouTube e outras pessoas possam ter acesso e chegar ao conhecimento também do estudo que nós fazemos. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Maria Miguel Arcanjo, é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Marta Evangelista é de Alta Floresta, Mato Grosso. Regina Arpini é de Serra, no Espírito Santo. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. Edjanete Oliveira de Souza é de Recife, em Pernambuco. Marcos Siqueira, de Oswaldo Cruz, São Paulo. E todos os demais que nos acompanham, agradecemos e sempre iremos mandar um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te damos graças pela vida, por este dia que estás nos concedendo e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, que esteja presente em nossa mente, em nosso coração, abrindo para o entendimento e que possamos aceitar a Tua Palavra assim como ela é e colocá-la em prática em nossa vida. Tenhas misericórdia, Pai, de cada um de nós. Temos nossas lutas, nossos problemas, nossos sofrimentos, mas nós confiamos em Ti, no Teu poder, e cremos que Tu irás fazer um milagre, em nome de Jesus. Amém. Aqui nos encontramos para podermos dar continuidade ao estudo desta semana. Estamos falando a respeito de Jesus, o nosso sacerdote fiel. E sempre quando nós começamos o estudo no dia que, por exemplo, hoje, eu gosto de repetir um pouquinho o que nós estudamos ontem, que nós falamos, para que vocês possam seguir a linha de raciocínio. Então, nós, por exemplo, ontem falamos que Jesus, ele é um sacerdote em favor dos seres humanos. Jesus, ele se deu como sacrifício, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ao mesmo tempo ele é o sacerdote, aquele que oficializa. Como nós citamos aqui ontem, no Antigo Testamento, tinha os sacerdotes da linhagem de Arão, eles eram da tribo de Levi, e todos os meninos que nasciam da linhagem de Arão já nasciam sacerdotes. Só que eles iriam exercer esse ministério quando estivessem adultos, claro. Mas eles já eram sacerdotes. Igual nós hoje, o apóstolo Pedro ele diz que nós somos um sacerdócio real. Cada um de nós hoje que aceitamos a Jesus fazemos parte deste sacerdócio. Nós somos chamados por Deus para interceder em favor das pessoas, daqueles que estão estudando a palavra de Deus, para que o Espírito Santo convença e eles possam aceitar a Jesus. Então, nós estamos trabalhando em prol da salvação de pessoas. É isso que nós deveremos ter em mente. Deus nos chamou como um reino de sacerdotes. E naquela ocasião, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram somente da linhagem de Arão. E Jesus, ele aqui, quando esteve durante 33 anos, ele não podia exercer o seu sacerdócio, porque ele não era da linhagem de Levi, da tribo de Levi. Ele era da linhagem da tribo de Judá. Mas Deus o colocou como sacerdote depois que ele voltou para os céus. E assim como antes de Abraão, ou na época de Abraão, existiu Melquisedeque. Melquisedeque, ele era o rei de Salém. Nós vamos ler com vocês, está em Gênesis 14, e nos versos 18 a 20. Gênesis 14,
18 a 20, aqui nos fala a respeito de Melquisedeque. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Gênesis 14, 18 a 20. Assim está escrito: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Vejam que quando Abrão se encontrou com Melquisedeque, Abrão ainda não tinha tido seu nome mudado por Deus para Abraão. E pelo relato que nós temos aqui em Gênesis, Abrão e Melquisedeque, eles eram contemporâneos, eram da mesma época. Melquisedeque, ele é chamado de rei de Salém. Ele era um rei, e Salém quer dizer paz. Ele era rei numa cidade onde existia e próximo ali onde Abrão vivia. A palavra de Deus, ela nos diz que Melquisedeque, ele não teve genealogia, né? Não teve pai nem mãe, não teve seu nascimento nem sua morte, mas isso tudo é apenas figurado. Por quê? É claro que Melquisedeque teve pai, Melquisedeque teve mãe, por isso ele nasceu, e ele existiu, e ele foi uma pessoa real. Muitas pessoas pensam que Melquisedeque era um ser celestial. Ele foi Jesus que viveu naquela época. Muitas pessoas pensam isso, mas isso não é a realidade. Ele era uma pessoa como nós somos pessoas. E ele foi constituído por Deus como um sacerdote. É tanto que Abrão devolveu a Melquisedeque o dízimo de tudo quanto ele havia possuído. E nós vemos então que esse sacerdócio de Melquisedeque foi um sacerdócio instituído por Deus. E esse sacerdócio de Melquisedeque, porque aqui não traz a genealogia dele, não é quem é o pai, quem é a mãe, quando ele nasceu, quando ele morreu, isso é um ministério parecido com o ministério de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus, né, ele foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, e ele foi constituído então por Deus como o seu filho primogênito. Eu hoje te gerei, nós lemos isso ontem em Hebreus capítulo 5, ali fala quando Deus disse, né, eu hoje te gerei, quer dizer, Jesus, ele já existia antes de vir a este mundo como Deus, ele é Deus. E então ele precisou encarnar e nascer como nós seres humanos nascemos, para que ele pudesse viver uma vida sem pecar, para poder morrer em nosso lugar. E então foi por isso que Deus disse, eu hoje te gerei. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. E ele nasceu, e ele viveu, cresceu, teve seus problemas de convívio com os irmãos dele, que José já tinha, da parte de pai, do seu primeiro casamento. E ele teve problemas ali com os seus irmãos, que Jesus era diferente. Jesus não era igual aos seus irmãos, por quê? Porque os seus irmãos nasceram do pai e mãe, José com a esposa que ele teve, que possivelmente José ele era viúvo, e aí ele se casou com Maria. E então, esses irmãos de Jesus, da parte de pai, eles eram pecaminosos como nós, tendências pecaminosas. E Jesus, ele suportou tudo isso. E depois que Jesus começou a, então, envolver-se no ministério, ele passou a ter mais tentações e provações. Aqui nos diz em Hebreus capítulo 5, que nós lemos ontem, que Jesus, ele teve muitos momentos de súplicas e lágrimas. Diz aqui, olha, Hebreus 5, 7... Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas.
àquele que podia salvá-lo da morte. Vocês se lembram? Antes de Jesus, naquela noite que ele foi traído, ele estava lá no Getsêmani orando, seu suor chegou a transformar em gotas de sangue, e ele clamou ao Pai 3 vezes, se possível, passe de mim este cálice, que era a morte. Porque Jesus estava se sentindo sozinho, separado do Pai, e ele tinha que passar por este vale para poder nos salvar. E 3 vezes ele pediu e 3 vezes Deus disse não. Ele precisava, ele veio a este mundo para morrer. Vejam que pressão que Jesus sofreu nestes momentos, Satanás colocando ali na sua mente, igual ele coloca na nossa, né? Você vai fazer isso? Não faça isso não, ninguém vai te valorizar, ninguém vai crer no que você está fazendo. Assim como nós somos tentados, Jesus também foi tentado. E Satanás dizia para ele, não vai para a cruz, porque se você for, olha, você vai morrer e vai ficar sozinho. E Jesus então, naquele seu momento, né, de tensão e provação, ele pediu ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele teve que morrer, porque ele veio exatamente para isso. Em Hebreus capítulo 7, versos de 1 a 3, nós lemos, esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abrão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto Rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então, conforme diz aqui o apóstolo Paulo, não há registro, do pai, da mãe, de Melquisedeque, nem de quando ele nasceu, nem de quando ele morreu. É um tipo de Cristo. Só que nós sabemos que Jesus, ele é eterno e ele veio a este mundo, ele nasceu, ele deu a sua vida, morreu, mas ressuscitou, voltou para os céus e lá ele foi colocado por seu Pai, por Deus como sacerdote eterno e que está intercedendo por cada um de nós. E foi Jesus que falou, através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, que Melquisedeque, ele não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo representando o Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou, Cristo dirigiu seu povo e tem sido a luz do mundo. Que possamos crer que Jesus, ele está, conforme nos diz a palavra de Deus, e está relatado aqui em Hebreus, está no santuário celestial, ministrando como sumo sacerdote em favor daqueles que o aceitam, que aceitam o seu sacrifício e que vivem uma vida de comunhão com Ele, para que possamos em breve estar com Ele reinando eternamente. Queremos novamente agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, e não nos esqueçamos, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.